Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coffee Stack. E hoje a gente vai falar de Redux moderno. Mas não somente disso, eu preparei uma verdadeira aula aqui para vocês. Então antes da gente chegar lá no Redux Toolkit, no Redux moderno, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai entender os conceitos por trás do Redux. A gente vai entender como o Redux funciona. E por que eu decidi fazer isso? Porque muita gente, quando fala que tem dificuldade no Redux, não é dificuldade no código em si, é a dificuldade em entender como o Redux funciona, né? O famoso data flow que a gente fala, como o fluxo de dados, como seus dados eles transacionam ali na aplicação. Então a gente vai estudar os conceitos básicos aqui de Redux, você vai entender o que é uma store, o que é uma action, o que é uma função reducer, tudo isso antes da gente colocar a mão no código. E na segunda parte desse vídeo a gente vai já meter a mão no código e a gente vai implementar o Redux, mas da maneira antiga, que eu chamei aqui de old school. A gente vai utilizar o que a gente chama de high order component, aquele famoso map state to props. E por que eu decidi fazer isso? Porque essa é uma maneira que ela é muito utilizada ainda no mercado. O Redux Toolkit, ele é uma ferramenta bastante nova, né? Tem muito potencial, vocês vão ver aqui ao longo desse vídeo, mas muitos projetos no mercado ainda utilizam a maneira antiga, a maneira old school. Então a gente vai começar fazendo por essa maneira, a maneira old school, e depois a gente vai fazer a migração para a maneira moderna, que é com o Redux Toolkit. Então vai ser bem interessante se você tem um projeto aí na sua empresa, um projeto pessoal, e quiser fazer essa migração. Então acho que esse vídeo aqui vai te ajudar bastante também nisso. E por que o Redux Toolkit, né? Porque tá todo mundo falando. Bom, os conceitos por trás do Redux são os mesmos, vocês vão ver, mas o Redux Toolkit, ele mudou o que a gente chama de API, ou seja, a forma como a gente coloca o Redux ali no nosso código. Vocês vão ver que a gente vai escrever muito menos código e vai ser muito mais fácil de compreender o que está acontecendo comparado com a maneira old school, com a maneira antiga. E nada mais justo do que a gente começar falando aqui rapidamente o que é o Redux. Resumindo aqui em uma linha, o Redux ele é uma biblioteca para gerenciamento de estado na sua aplicação JavaScript. Pode ser utilizada com qualquer outra biblioteca JavaScript, mas é comumente utilizada com React. E é com React que a gente vai utilizar aqui. Mas por que as pessoas utilizam o Redux? Bom, o Redux, né, o principal conceito ali por trás dele é centralizar o estado da sua aplicação. Então quando você tem uma aplicação que você quer que diversos componentes compartilhem o mesmo estado, ou seja, o mesmo valor ali de uma variável, que esses componentes possam alterar esse valor, você vai perceber que se é uma ferramenta de gerenciamento global de estado, isso vai ficar muito difícil. E o Redux, ele veio justamente para resolver esse problema. Então o que o Redux vai fazer? Ele vai tirar toda essa complexidade que pode ficar, digamos assim, solta no seu código em diversos componentes e você ter que ficar passando o valor de um componente para o outro, e ele vai centralizar isso em um único lugar. Além de centralizar isso, ele vai oferecer uma API para que a gente possa ler esses dados e também para que a gente possa alterar esses dados, né? Quando a gente fala de API, basicamente são as funções, os métodos, né? Ou seja, a maneira que a gente utiliza para acessar isso. E um ponto importante é que com o Redux você só tem essa maneira de alterar o seu dado. Então fica muito fácil, por exemplo, para a gente conseguir fazer uma depuração, ou seja, um debug da nossa aplicação, ver como é que o fluxo ali está acontecendo. A gente vai utilizar uma ferramenta de debug aqui muito legal para a gente poder ver o que está acontecendo ali por trás no Redux, conforme a gente vai utilizando a aplicação. Então o Redux facilita a gente até nisso. E o Redux, como você já sabe, é uma ferramenta amplamente utilizada no mercado. Hoje em dia a gente já tem, digamos assim, alguns concorrentes. O próprio Context API, que já é digamos assim, nativo do React. A gente tem o Mobex e algumas outras libs que possuem o mesmo propósito, que é esse gerenciamento global de estado. Mas o Redux, ele ainda é muito utilizado. E como eu disse, a gente tem também uma excelente ferramenta de debug que a gente vai ver aqui. Vocês vão ver que ela ajuda demais a gente na hora que a gente está construindo o nosso fluxo. E isso, obviamente, acho que é um ponto muito positivo para o Redux. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte aqui da aula, porque esse é o coração do Redux. E se você for fazer uma entrevista de emprego onde a empresa utiliza o Redux, eu tenho quase certeza, 90% de chance deles te perguntarem sobre isso, sobre como o Redux funciona, como é o data flow, como é o fluxo de dados no Redux. Então, além de entender, né, sobre o Redux, você também vai andar muito bem aí numa possível entrevista de emprego de uma empresa que utiliza o Redux. Essa imagem, né, esse fluxo aqui, ele é um pouco complexo, porque de fato o Redux não tem um fluxo simples, realmente é complexo. Eu vou rodar aqui rapidamente e depois vou explicar para vocês, né, passo a passo, o que cada um desses itens aqui nesse fluxo representa, e vocês vão ver que também não é um bicho de sete cabeças, tá bom? Então eu vou rodar aqui rapidamente para vocês verem. O fluxo começa na minha UI, né, acontece algum evento, né, que dispara
disparo que a gente chama de uma action, já vamos falar o que é uma action. Isso chega no store, o meu store, ele chama uma função chamada reducer, e baseada nessa action, junto com o meu state aqui, ele vai atualizar esse valor e isso vai ser refletido lá na minha interface. Caramba, Lucas, não entendi nada, isso é muito complexo. Eu sei, não é para você entender agora de primeiro. Se você entendeu, parabéns. Mas calma que a gente vai destrinchar isso aqui e eu tenho certeza que você vai entender. E para a gente entender o fluxo, a gente precisa entender 3 conceitos bem importantes do Redux, e o primeiro deles é o Store. O Store nada mais é do que o ponto central ali da sua aplicação, onde o seu estado será armazenado. Então, se antes do Redux você tinha o seu estado espalhado em diversos componentes, agora esse estado ele vai ser armazenado em um único lugar, que é o Store, onde ele será centralizado. Tá bom, beleza, mas como é que eu vou interagir com esse estado? A forma que a gente tem para interagir com esse estado é através do que a gente chama de actions, ou seja, uma ação. Essa ação, essa action, ela nada mais é do que um objeto em JavaScript que vai descrever um evento que aconteceu na aplicação. Então, por exemplo, o usuário ele deu um clique no botão e eu quero que esse clique no botão aumente um valor, alguma coisa desse tipo. Ou seja, aconteceu uma ação e eu quero que essa ação ela faça uma alteração no meu estado da aplicação. Então, eu vou definir um objeto que ele vai ter um tipo, a gente já vai ver com mais detalhes, mas basicamente ele tem um tipo, que é, ou seja, o ID, o identificador dele, e ele tem também o que a gente chama de payload, que é o dado ali do que foi alterado, né? O que eu preciso enviar para alterar o meu estado da aplicação. E por último, mas não menos importante, a gente tem o reducer. O reducer, ele vai ser o responsável por, de fato, alterar o estado da minha aplicação. Ele funciona como o que a gente chama de event listener, né? A gente pode pensar nele como um escutador de evento, ou seja, algum componente disparou uma ação que a gente viu anteriormente e o reducer vai escutar isso, e baseado nessa ação e no estado atual da aplicação, ele vai gerar um novo estado. E essa palavrinha novo aqui está destacada porque a gente tem um conceito muito importante dentro do Redux, que é o conceito de mutabilidade. O reducer, ele nunca altera o estado, ele gera um novo estado, né? A gente vai ver com mais detalhes no código o que isso significa e por que é importante esse conceito de imutabilidade. Então a gente voltou pro nosso vídeo aqui do Dataflow e agora a gente vai ver ele com mais calma, e eu tenho certeza que agora vai ficar muito mais simples vocês entenderem. Agora que vocês entenderam o que é o Store, o que é uma action, o que é o Reducer. Então eu vou dar play aqui no vídeo, mas já vou dar a pausa. E geralmente o fluxo ele vai começar através de alguma interação. Isso pode ser um clique no botão, input de evento, qualquer tipo de interação, mas pode ser alguma coisa também programática. Mas geralmente essa ação ela começa ali numa página, numa tela, como por exemplo o clique de um botão. E geralmente, né, o clique de um botão ele vai chamar uma função, né, que nesse caso aqui é o que a gente está chamando de event handler, né, ou seja, quem está lidando com esse evento que acabou de acontecer. Então o que é essa função, esse event handler, ele vai fazer? Ele vai despachar o que a gente chama de action, né, o que a gente acabou de falar agora há pouco, né. Uma action nada mais é do que um objeto em JavaScript onde eu tenho a minha definição ali, né, o meu identificador da action, que é o type, como vocês estão vendo aqui, esse deposit aqui, e eu tenho também o que a gente chama de payload, ou seja, o meu dado ali que é necessário para fazer a alteração que eu quero. Nesse caso aqui, por exemplo, foi como se o usuário tivesse clicado no botão de depositar $10 e a minha função, ela disse, olha, deposita, né, é o tipo da minha ação, uma ação de depósito, e o valor que precisa ser depositado, que é o 10 que vai no meu payload. Então o que vai acontecer? Essa ação, ela vai parar lá no meu store, e eu vou dar uma pausa aqui antes dela entrar no store. Por quê? O store aqui ele está representado como um elemento um pouquinho mais complexo, né? Além dele ter o estado da minha aplicação, que é onde isso está sendo armazenado, o meu store, ele é quem vai receber o meu reducer, né? Que é aquela função que a gente acabou de ver agora há pouco, né? Ou seja, o meu event listener. E o meu reducer, ele vai sempre receber duas entradas, né? Vocês estão vendo aqui que a minha action, ela tá entrando aqui e ela vai cair dentro do meu reducer, e o meu estado atual também, ele vai cair dentro do meu reducer. Vou dar mais um play aqui, ó. Dei mais um play aqui, ó. Os dois entraram, a minha action e o meu valor do estado atual, e o reducer e o meu reducer, ele contém a lógica necessária para eu fazer a alteração. Então, se antes o meu usuário estava com 0 ali na conta dele e aconteceu uma ação de depósito, o reducer ele vai fazer a lógica interna baseado no estado atual, que é 0, e na ação, que é uma ação de depositar $10.
e vai gerar o meu novo estado. Então, a saída do reducer, ele sempre vai ser o seu novo estado. E, obviamente, esse valor, ele precisa ser atualizado lá na minha UI, ou seja, na minha interface. Então, dentro do Redux, a gente tem algumas formas, a gente vai ver elas ali na prática dentro do código, de, digamos assim, notificar, ou seja, de toda vez que o meu estado alterar, a gente atualizar isso lá na UI. Então, vou dar um play aqui, tem um play aqui, e atualizou a minha UI. Esse é o Data Flow do Redux. E agora vamos para a parte mais divertida da aula, que é a parte do código, né? Show me the code. Já entendemos os conceitos por trás do Redux, entendemos como é que funciona o fluxo, e agora vamos codificar. E a gente vai começar criando uma aplicação, e vamos começar pela maneira antiga, fazendo a implementação antiga, e depois a gente vai migrar para o Redux Toolkit. E para a gente utilizar o Redux, a gente vai criar um projeto web, e a gente vai criar esse projeto utilizando essa ferramenta que surgiu mais recentemente aí, tá ganhando os holofotes da galera que trabalha com React, que é o Vite. Eu não conheço muito ainda, mas já dei uma olhada aqui bem rápida e vai ser muito legal para o nosso projeto. Bem simples da gente criar aqui. Então eu vou no meu terminal, vou dar um yarn create, já está até aqui a colinha, né? Redux, botei yarn create Vite, o nome do projeto, que eu vou chamar de Redux Tutorial, beleza? Tá rodando aqui, né, fazendo os fetch da lib, e eu vou selecionar o framework que eu quero, né, pois essa ferramenta me permite usar vários frameworks. Eu vou utilizar o React, selecionei o React, e claro, vou selecionar TypeScript, né. Então agora eu vou abrir aqui o projeto, né, lembrar Redux Tutorial, deixa eu abrir aqui, dar para Redux Tutorial, e vou abrir aqui com VS Code. Abri aqui com o VS Code, e a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu aumentar isso aqui, vou instalar as dependências, né, obviamente, rodar o meu famoso yarn aqui. Antes da gente rodar o projeto, só abrir a estrutura aqui, é bem mais simples, tem bem menos dependência do que a gente encontra quando a gente cria com o Create React App. E o nosso arquivo principal, o nosso root aqui do projeto é o arquivo main, né? Diferente do Create React App, que geralmente é o index. Então vou abrir o app, tem um exemplo aqui, já com setado um estado, né? Um contador aqui. E a gente vai utilizar justamente esse exemplo, né? Esse contador aqui para poder trabalhar com Redux. Então a gente vai tirar esse contador do estado local e vai colocar ele lá no Redux, no estado global. Para rodar o projeto aqui, é só rodar yarn dev. Rodei yarn dev, ele vai me dar aqui o local já, no meu localhost aqui, né? O endereço e a porta. E tá aqui o meu projeto com o React e o Vite. Eu tenho um contador aqui que eu vou clicando e ele vai acrescentando. E é em cima desse projeto que a gente vai trabalhar. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é instalar as bibliotecas do Redux. Então, como eu estou instalando aqui da maneira tradicional, eu vou adicionar o Redux e também o React Redux, porque a gente está numa aplicação React. Vou instalar essas duas bibliotecas aqui. Beleza, instaladas as bibliotecas, agora a gente vai começar a criar a estrutura do Redux. Geralmente a gente coloca em arquivos separados, mas para facilitar aqui o projeto até a nossa visualização, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo aqui único que eu vou chamar de Redux, vou chamar Redux Old School. .ts, é um arquivo TypeScript, e vou colocar toda a minha estrutura do Redux aqui na moda antiga dentro desse arquivo. E a primeira coisa que a gente precisa definir aqui é o nosso estado inicial. Então eu vou criar aqui o meu initial state, tá? Porque vai ser um objeto. Esse objeto aqui vai ser o meu contador, então vou colocar aqui um count. E só para ver que dá uma complicada aqui, né, para ajudar a gente nos exemplos, eu não vou botar o número direto, vou criar um objeto, vou colocar um value aqui, começando o valor no meu contador como 0, beleza? A segunda coisa que a gente vai criar aqui, já vou botar o export, porque a gente vai precisar utilizar ela em outro lugar, é o nosso store, a nossa store que vai segurar o estado da minha aplicação. Então até coloquei o GIF aqui, né, do que a gente utilizou na apresentação para a gente utilizar como referência. Então a gente está criando agora o nosso store aqui, beleza? Na maneira antiga do Redux, a gente vai importar diretamente da lib aqui do Redux, eu vou colocar lib, a função create store. Se eu ver aqui, ela tá até com uma marquinha aqui, ó, como se fosse depreciada, porque aqui eles já estão falando, né, que recomenda você utilizar o config store, que é lá do toolkit, que a gente já vai ver um pouquinho mais lá na frente, beleza? Mas a gente vai utilizar aqui o create store, que a gente está fazendo da maneira old school, da maneira antiga. Então vou chamar a função aqui, create store, e o meu Create Store, ele precisa receber um reducer, né? Uma função reducer, ou seja, esse listening aqui que a gente colocou, né? Ou seja, aqui como tá bem representado na imagem, né? Que ele vai dentro do meu store. Então a gente precisa criar essa função aqui, reducer. Vou colocar aqui, não define essa função, mas já vou definir essa função aqui em cima. Então vou criar aqui criar direto como função aqui, function, meu reducer, beleza?
E se eu for voltar mais uma vez aqui para nossa referência, né, quando a gente está chegando aqui dentro da Store, né, a gente lembra que o meu Reducer ele sempre recebe ali o state e a minha action, né? Então a minha função Reducer, elas tem sempre esses dois parâmetros, o state e minha action. E aqui, como parâmetro inicial, eu vou botar obviamente o meu initial state. Tranquilo? Coloquei aqui, e aqui o Copilot já tá até me dando uma ajuda aqui, né, de como é que a gente vai implementar essa lógica, mas vou digitar aqui aos poucos para você ver. Então, geralmente, a gente vai utilizar um switch, né, para poder selecionar o que a gente quer fazer de acordo com a ação que a gente vai receber. Dá um enter aqui só para sair essa sugestão do Copilot. Então a gente vai dar um switch na nossa action type, que é a propriedade que vai identificar qual é a action, né, que a gente vai receber aqui. Deixa eu botar aqui, ó. A action aqui, ó, o type que a gente vai receber, e geralmente vai ter um payload ali também pra gente poder fazer a alteração. Então eu vou chamar a minha primeira action aqui, como a gente tá fazendo um contador de counter, e eu vou criar uma ação aqui para quando o usuário ele quiser fazer um increment, né, no meu contador, ou seja, incrementar o valor. Então caso eu receba uma ação do meu tipo increment aqui no meu contador, o que eu vou fazer? Um erro muito comum, né, que a gente faz quando a gente está começando ali no Redux é fazer o quê? É eu pegar lá o meu valor no meu state, né? Pegar o meu state, ponto counter, ponto value e, sei lá, adicionar o novo valor, né? Fazer algo mais ou menos assim. Só que a gente não pode fazer isso. Por quê que a gente não pode fazer isso? Porque aqui eu tô alterando direto o meu objeto. E no Redux a gente trabalha com imutabilidade. Lembra lá atrás, lá no início da explicação que eu falei que o Reducer ele não altera o objeto atual, ele cria um novo objeto baseado na action e no estado anterior, né? Então ele gera esse novo estado. Por que a gente faz isso, né? O Redux ele precisa dessa previsibilidade, digamos assim, para poder funcionar corretamente. Então se a gente alterar diretamente o nosso objeto, né? Lembrando que esse valor aqui ele vai ficar salvo na memória da nossa aplicação. Então, se eu alterar esse valor lá na minha memória, em algum momento isso pode refletir meio que fora do fluxo do Redux, lá na minha UI. Isso pode gerar diversos bugs ali de sincronização e de atualização do meu estado. Então, a gente não faz isso no Redux, né? Ou seja, a gente tem que trabalhar com a imutabilidade. Então, geralmente, né? O que a gente faz, né? A gente tem que sempre retornar o novo valor, né? No Reducer. Então, a gente dá esse speed operator aqui. Nada mais é do que eu estou fazendo uma cópia do meu estado atual. E aí embaixo do meu state eu vou alterar o valor do que eu tô... Porque de fato é que eu tô querendo modificar. Nesse caso aqui é o meu... Opa, faltou um N aqui. Nesse caso aqui é o do meu counter, que ele tem um valor. Então o que eu vou fazer? Ele vai receber meu state.counter.value.+1, porque eu tô incrementando, beleza? Salvar aqui. E o que a gente faz também, né? A gente sempre coloca aqui o retorno default, né? Para caso eu mande uma action que não está representada aqui no meu Redux, né? Que o meu Redux não sabe como lidar com essa action. Então eu vou retornar Posso até tirar isso aqui, ó. Se eu botar o meu return state aqui. Então tá implementado aqui o meu Redux para minha action de incrementar. E a gente já vai utilizar ela lá dentro da nossa UI para ver como é que isso está funcionando. Então vamos fazer o seguinte, antes da gente tentar alterar aqui, né, ou seja, dar um dispatch aqui nessas actions, a gente vai fazer a nossa interface ler esses valores. Mas para nossa interface ler esses valores, primeiro a gente precisa colocar em volta do nosso app o provider do Redux. É basicamente ele que vai fornecer o contexto desse valor aqui para nossa aplicação, beleza? Então colocar o provider aqui e esse provider ele precisa receber essa store. E a gente, justamente essa store que a gente criou aqui nesse nosso arquivo Redux Old School. Vou importar aqui, deixa eu ver se eu estou exportando. Sim, estou exportando a minha store aqui, então vou importar aqui no meu main. Deixa eu importar aqui. Vou importar aqui o meu store. E beleza, passei aqui. Agora eu estou fornecendo, né? Eu estou provendo da minha aplicação a minha store e assim meus componentes eles vão poder acessar o valor do meu estado. E agora eu vou lá no meu componente que vai precisar acessar o meu store, né? Ou seja, o valor aqui do meu estado, e eu preciso conectar ele com o Redux. E para conectar ele com o Redux, eu vou utilizar aqui, ó, vou dar um export default, vou criar um novo componente com uma função aqui do React Redux, que é o Connect, né? Ou seja, justamente para eu conectar o meu componente com o estado no Redux. E esse Connect, ele é basicamente uma função que segue um padrão bastante conhecido entre os programadores de React, que é o padrão de High Order Component. Ela é uma função que recebe um componente, a gente vai ver que a gente vai passar aqui esse componente como parâmetro e ela vai retornar um novo componente. Então, basicamente, o que esse Connect está fazendo é o seguinte, ele está pegando esse meu componente aqui, que é o app. Internamente, né, a gente vai passar mais alguns parâmetros
aqui, internamente ele vai pegar esses parâmetros e vai inserir ele dentro de um novo componente e vai me retornar esse novo componente. Esse é um padrão que a gente utilizava bastante antigamente no React, principalmente quando a gente não tinha os componentes funcionais, né? Quando a gente utilizava componentes de classe, a gente utilizava isso para reaproveitar lógicas entre componentes. Hoje em dia é um pouco mais difícil da gente ver, porque a gente já consegue fazer isso com os hooks em componentes funcionais. Então é um padrão um pouquinho mais antigo, mas é interessante até vocês darem uma olhada depois, porque também é tema, muitas vezes isso é tema de perguntas aí em entrevistas, né? O que é um High Order Component. Então eu vou excluir essa primeira linha aqui, né? Que eu agora não estou exportando direto, eu estou usando o meu Connect. E o meu Connect, ele precisa receber também alguns parâmetros, né? O primeiro parâmetro aqui que a gente vai criar é o que a gente chama de Map State to Props, né? A gente já vai entender melhor o que isso aqui quer dizer. Então eu vou criar uma constante, né, chamada Map State to Props. E essa constante, ela vai receber uma função, tá? E nessa função eu vou receber como parâmetro um estado, a gente já vai entender melhor um pouquinho o que isso significa. E eu preciso retornar um valor aqui, beleza? Então posso dar um retorno aqui, ó. Vou dar um retorno dentro dessa função e vou retornar um valor. E que valor é esse aqui que eu vou retornar? O que acontece? Esse meu state aqui, deixa eu abrir o meu Redux Old School. Quando eu passar esse meu map state pro Connect, internamente, né, o Connect ele vai injetar o meu estado aqui da minha aplicação, né, que é esse valor aqui, né, que a gente setou no nosso inicial state. E eu quero fazer um map, ou seja, como se fosse um depara, né, para alguma propriedade dentro da minha aplicação. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu count aqui, né, que está dentro do meu user state. Então, eu vou remover esse user state. Esse meu count ele não vai vir mais, né, como estado, ele vai vir como uma propriedade do meu componente. Eu vou pegar esse count aqui, né? Então vou mapear essa propriedade que eu estou criando count para o meu state.counter aqui, ó, counter.value, que é de fato o valor do meu estado aqui, né, do meu contador. Então vou salvar aqui. Vou só remover esse onClick aqui, esse set state para parar de dar erro. Deixa eu remover isso aqui. Remover isso aqui. Vou salvar e vou abrir lá a nossa aplicação para ver se de fato está pegando o valor aqui. Vou dar um refresh aqui na tela e tá aqui, ó, meu counter e 0. Só pra gente confirmar, vou fazer o seguinte, vou mudar esse valor inicial aqui para 5 e vou salvar. E vamos ver aqui, ó, tá vendo? Minha aplicação tá começando como 5. Então, de fato, a gente está escutando já esse valor aqui do Redux, né? Ou seja, a gente está fazendo um mapeamento do estado do Redux para uma propriedade do meu componente. E o Redux, ele tem uma ferramenta muito interessante, que é o Redux DevTools, que é uma extensão onde a gente consegue fazer o debug na nossa aplicação. Então não vou instalar porque eu já tenho ela instalada aqui, mas se você não tem, é só entrar aí na loja aí do seu navegador, que eu estou no Chrome. Então é esse Redux aqui. Vou dar um inspect aqui, né? A gente abriu o nosso inspect aqui. E dentre as opções que eu tenho aqui, vai me aparecer... Ah, não tenho o meu Redux aqui ainda. Então vou instalar. Opa, instalei aqui, ó, has been added. Vou abrir lá, deixa eu ver se está aparecendo agora. Opa, deixa eu fechar aqui e abrir. E apareceu aqui a minha extensão do Redux. Vou clicar aqui. Cliquei aqui e basicamente ainda não está aparecendo nada aqui, ó. Não tem mais actions, não tem nada aqui do meu dado, nada aqui, nada, tudo undefined. Por quê? Porque da maneira antiga do Redux, eu preciso fazer uma configuração ainda para o meu debug funcionar. Então lá no meu Store, deixa eu abrir lá o meu arquivo do Redux. Lá no meu Store, lá no Create, deixa eu colocar aqui. No meu Create Store, eu tenho que passar um segundo parâmetro. E aqui eu tô com uma colinha. Obviamente eu não gravei isso aqui de cabeça. Você vai pegar isso lá na documentação para poder configurar a minha extensão do Redux DevTools. Então eu vou dar aqui, ó, nem precisei recarregar. Agora sim, ó, já tá aparecendo aqui o nosso valor no meu contador. E aqui a ação, né, a minha primeira action aqui, que é uma action que o próprio Redux dispara, que é onde ele coloca o valor inicial. Deixa eu voltar o valor inicial aqui para 0. Botei o valor inicial aqui para 0, tá vendo meu contador aqui, velho, tá 0. E a gente conectou o nosso componente com o Redux. Beleza, conectei o meu componente, agora ele tá já escutando o meu estado diretamente do Redux, mas ainda não tá acontecendo nada quando eu clico no meu botão aqui, porque a gente tirou o onClick, né? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o nosso componente disparar uma ação para poder alterar o estado. Então eu vou criar uma função aqui, eu vou chamar de handle onClick. E tem que passar essa ação handle click, obviamente aqui no meu onClick do botão.
e vou fazer ele disparar a ação. Mas como é que a gente vai fazer para disparar a ação? Da mesma forma que a gente conectou o nosso estado através de propriedades, né? Ou seja, o estado do Redux para propriedade no componente, a gente vai também mapear as nossas ações do Redux para propriedades aqui no nosso componente. Então, vou criar mais uma constante aqui, eu vou chamar de map dispatch, né? E dispatch, lembra que sempre quando a gente está falando de chamar alguma ação, a gente está despachando, né? Por isso a gente sempre fala dispatch. Dispatch to props, beleza? E, ó, mais uma vez, a gente vai receber aqui uma função, e essa função, ela vai me retornar, vou botar o return aqui, o meu mapeamento, exatamente como a gente fez ali no map state to props. Então, só deixa eu corrigir aqui, ó. Faltou um T aqui, beleza? E o que essa função ela vai receber? Aqui no map state to props a gente recebeu o state e aqui a gente vai receber uma função também chamada dispatch. Vou abrir mais uma vez o meu GIF aqui, ó, pra vocês darem uma olhada. Abrindo o GIF aqui, então basicamente o que a gente está fazendo é isso, ó. O nosso, deixa eu colocar aqui do lado, ó. Então, o que está acontecendo aqui? O nosso event handler, né, que vai ser o meu hand on click, ele precisa despachar uma ação. Como é que a gente vai inserir isso dentro do nosso componente? É através desse nosso objeto que a gente está criando, map state to props. Então eu vou dar um nome para essa função. Aqui o Copilot já está me ajudando mais uma vez. Justamente eu vou chamar ela aqui de increment. Geralmente a gente coloca o mesmo nome da ação. Eu tenho que chamar, né? Tem que criar essa função. O que essa função vai fazer? Ela vai despachar, vou botar aqui o dispatch, que é o parâmetro que eu estou recebendo, uma ação. E o que tem nessa ação? Eu tenho que despachar sempre um objeto. Nesse caso aqui, eu vou colocar o meu type, que eu tenho que colocar o mesmo valor que eu coloquei lá dentro do meu Redux, tá vendo? Vou até copiar aqui pra gente não colocar errado. Se eu colocar um nome diferente, obviamente ele não vai achar aqui quando ele entrar no switch. E vou colocar aqui no meu type, beleza? Vou salvar aqui o meu arquivo e agora, né, tem que passar, não posso esquecer de passar aqui dentro do connect. Além de eu passar o map state to props, eu posso passar aqui, ó, como segundo parâmetro da minha função do connect. Deixa eu chegar um pouquinho aqui pro lado. Beleza. E agora, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de transformar uma action, né, o disparo de uma ação, em uma propriedade do meu componente. Então, lá dentro do connect, internamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse objeto aqui e vai inserir essa função dispatch, né, que tem a capacidade de despachar uma ação, né, e vai inserir essa função aqui que eu retornei, o meu increment, como uma propriedade no meu componente. Então, passo a receber ela aqui juntamente com o count como uma propriedade e agora eu posso chamar essa função aqui, né? Vou salvar, vou lá na minha aplicação e se tudo der certo, quando eu clicar aqui no count, não rodou. Tinha que dar um refresh aqui na tela, ó, esqueci, ó, tá tudo certo aqui no código, tá tudo mapeado certinho. Só dar um refresh aqui na tela e vou apertar aqui o count, ó, e tá vendo que o meu valor mudou. E aqui, olha que interessante aqui o nosso debug, né, o nosso Redux Dev Tool, ele passou a enxergar aqui a ação que a gente fez e se eu clicar aqui eu consigo ver mais detalhes, como por exemplo aqui a action, né, ou seja, esse objeto aqui, ó, tá vendo que a gente tá passando. Eu consigo ver o estado, né, que ficou e eu consigo ver a diferença também, ó. O meu estado inicial era 0 e depois dessa action ele foi para 1. Então eu vou clicar mais algumas vezes e o meu debug ele tá mapeando. Então se eu vim aqui no meu último e colocar no meu diff, tá vendo, ó? Foi quando foi de 3 para o 4 e eu tenho uma espécie de linha do tempo aqui dentro do meu debug. Então, por exemplo, se eu tiver diversas actions diferentes e eu quero saber o que tá acontecendo, eu tô clicando ali no botão, eu não preciso voltar pro meu app aqui e meio que fazer o fluxo todo de novo. Eu posso simplesmente vir aqui em uma das ações e dar um jump nela, e né, vocês repararam que ele voltou aqui na minha linha do tempo e voltou o meu estado. Então é uma ferramenta muito útil para quando a gente está debugando. E agora, para completar o nosso entendimento aqui, né, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algo bem parecido com o que tem aqui no nosso GIF aqui de exemplo, né? Que é quando ele dispara uma ação, deixa eu ver aqui, ó. Quando dispara uma ação, além do type, ele me passa um payload também, que é um valor. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova action aqui, eu vou chamar ela de counter, porque é do contador. Vou chamar ela de increment amount. Por que increment amount? Porque eu não vou incrementar mais de 1 em 1 com essa action. Eu vou incrementar em um valor que eu quero especificar lá dentro da minha interface. Então, mais uma vez, eu tenho que copiar meu state. Vou colocar aqui o meu counter, né, que é o valor que eu vou subscrever. E vou colocar o meu value aqui. Mais uma vez, o Copilot já me ajudou, deixa eu ver se está certinho aqui. Exatamente isso mesmo. Vou pegar o valor atual no meu contador, que está dentro do state.counter.value, e vou somar com o valor do payload, que é onde a gente vai colocar a quantidade, né? O amount lá quando a gente disparar a ação.
Vou salvar aqui, então a parte do meu reducer aqui já está pronta. E lá dentro do meu componente, né, da mesma forma que eu mapeei o meu increment, eu vou ter que criar uma nova função aqui que eu vou chamar de increment amount. E ela vai dar o dispatch aqui na minha ação, aqui ó, o Copilot me ajudando aqui também, só errou o nome, né, porque não é by amount, eu chamei de increment amount. Vou atualizar aqui, deixa eu atualizar. Então eu vou disparar essa minha ação counter barra increment amount. Mas de onde vai vir esse meu amount? A gente vai receber ele como parâmetro dessa função. Lembrando que esse increment amount aqui, ele vai virar uma propriedade dentro do nosso componente, que é uma função. Então a gente vai poder pegar esse increment amount aqui e a gente vai poder disparar ele. Então deixa eu criar uma outra função aqui que eu vou chamar de handOnClickAmount. E ao invés de chamar o increment, eu vou chamar o increment amount e vou passar o amount que eu quero. Nesse caso aqui eu vou colocar direto na função para incrementar de 5 em 5, beleza? Só aqui eu tenho que repassar esse amount para a minha action. E deixa eu abrir o meu reducer aqui de novo, ó, pra gente ver onde é que eu tô pegando aqui, ó. Dentro da minha action, né, eu tenho o type, que é o que eu tô passando aqui, ó, e eu tô pegando aqui o payload. Então eu tenho que passar esse valor dentro de um payload. Então eu vou passar aqui o meu amount dentro do meu payload, para quando esse objeto aqui, ó, bater dentro do meu reducer, né, ele vai saber que minha action é do type increment amount e vai pegar o meu payload aqui, que nesse caso aqui da nossa aplicação vai ser 5. Agora eu vou só criar um novo botão aqui na nossa interface, só para a gente poder fazer isso, né, botar um botão diferente. Então eu vou botar aqui chamar de increment amount, só para a gente poder disparar essa ação, não precisar ficar digitando. Mas esse valor aqui poderia vir, por exemplo, de um estado, de um campo de input, alguma coisa desse tipo. Deixa eu voltar lá no meu componente, deixa eu atualizar. Aqui, meu counter está com o valor 0. Vou dar aqui, clicar no botão count is, que é o que incrementa de 1 em 1, ó, aqui, tá vendo? Disparou a minha action, o valor era 0, foi para 1. Vou dar, vou dar o increment amount agora. Dei o increment amount aqui, ó. Meu count foi para 6, porque ele somou 5. Então, se eu vim aqui, ó, aqui no meu debug, ele me mostrou que ele disparou essa ação count amount e que o valor antes dela era 1 e agora foi para 6. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, voltar para antes de eu disparar esse increment amount, eu posso dar um jump aqui, ó. Ele voltou na linha do tempo e meu contador tá igual a 1. E agora eu vou pular para essa aqui. E antes da gente começar a falar do Redux Toolkit, tem uma última alteração que a gente vai fazer para simplificar esse código aqui. Esse código que vocês estão vendo, com connect, com esse map state, map dispatch, ele era muito utilizado quando a gente só tinha componentes com classe no React. Na versão 16.8, se eu não me engano, o React ele introduziu o conceito de hooks, que é basicamente a gente conseguir reaproveitar lógica de estado dentro de uma função. Então, o React Redux ele acompanhou essa evolução e criou alguns hooks para facilitar a gente a interagir com o Redux, né? O primeiro deles que a gente vai utilizar é esse Use Selector, que permite, dentro dos nossos componentes funcionais, a gente acessar diretamente o estado lá, o state do meu Redux, sem que eu precise fazer esse mapeamento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou apagar, porque isso aqui vai ficar, eu vou deixar o código para vocês, então vou só comentar aqui. Então, vou botar aqui old school, e vou exportar o componente padrão, né? Vou voltar a exportar aqui com default app. E o que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu acessar o meu count, né? Que eu fiz o mapeamento aqui, eu não tenho mais esse mapeamento porque eu não estou utilizando mais o connect. Eu vou utilizar um hook do React Redux, que é o Use Selector. Esse Use Selector, ele, como diz aqui, ó, já está aqui ó, na implementação, eu tenho que passar uma função que a gente chama de função seletora, que recebe como parâmetro o estado da minha aplicação. Então, deixa eu abrir aqui a minha implementação, a minha colinha aqui do lado. Basicamente é esse estado aqui que ele vai receber, é esse state. Mesma coisa que a gente fez aqui no nosso map state, né? Ele recebe um state aqui também. E o que essa função ela vai me retornar? Ela vai me retornar o pedaço do estado que eu quero observar. Nesse caso aqui eu só quero observar esse valor. Então eu vou acessar ele através do state.counter.value. E esse valor aqui que eu estou retornando vai ser o retorno do meu Use Selector. Então eu vou colocar aqui como count e ele vai passar a receber esse valor dentro desse count. Toda vez que o meu estado modificar, quando eu disparar uma ação, a gente já vai ver como disparar uma ação aqui, ele vai atualizar. Esse Use Selector serve também para escrever, né, o seu componente, ou seja, fazer com que o seu componente passe a enxergar o estado lá dentro do Redux. E sempre que esse valor aqui que eu selecionei alterar, aqui internamente o Use Selector vai fazer
um cálculo, né, comparar o estado anterior com o estado atual para ver se ele tem que atualizar e fazer o componente renderizar novamente. Tá, e como é que eu vou fazer agora com o meu increment amount que eu não tenho mais? Para eu poder disparar uma action, deixa eu colocar aqui pro ladinho. Para eu poder disparar uma action, o React Redux, ele me trouxe também um novo hook, né? Que é o meu User Dispatch, que eu posso importar aqui no meu React Hooks, e ele vai fazer exatamente o mesmo papel que ele está fazendo aqui no meu Dispatch, né? Mas sem eu precisar fazer esse map. Então o que eu posso fazer? Eu posso até copiar essa linha aqui, em vez de chamar o increment, que ele não existe mais, eu vou passar direto aqui, chamar direto aqui o meu Dispatch. E eu posso fazer a mesma coisa aqui para o meu increment amount. Eu não vou ter mais o meu increment amount, né? Então deixa eu, na verdade, vou fazer o seguinte, vou até comentar aqui também, né? Porque vocês vão olhar esse código mais antigo e vou deixar... Opa, peraí, não, esse aqui não é aqui. Vou comentar esse código aqui. Aqui o amount vai ser 5, né? Porque eu tô passando direto. E eu vou pegar o meu dispatch aqui no increment e colocar lá o meu handle on click. É isso. Faltou fechar aqui. Pronto, faltou fechar aqui também, para não dar nenhum erro no código. Posso tirar esse increment amount, não estou olhando mais as minhas propriedades. Posso tirar o meu connect aqui, que eu não estou mais utilizando, vou tirar esse use state também. E salvei aqui. Não estou mais utilizando essa maneira antiga, né? Já deu uma simplificada aqui, acho que essa lógica com hooks fica bem mais simples. E vou dar uma olhada lá no meu componente para ver se está tudo certo. Deixa eu atualizar aqui, vou dar um count mais um, tá disparando aqui a ação, o meu increment, tudo certo aqui, vou dar um increment amount, incrementou 5, né, aqui 11, e tá tudo funcionando bem mais simples aqui, né, porque esse modo antigo era como a gente fazia em componentes de classe, e depois disso veio os componentes funcionais e já deu uma baita de uma simplificada pra gente aqui com o React Redux. Pausa aqui rapidinho para te pedir um favor. Se você tá gostando desse vídeo, não se esquece de deixar seu like, não se esquece de se inscrever no canal. A gente tem conteúdo novo toda semana, isso ajuda demais a gente a crescer cada vez mais. Aproveita e já me segue aí no Instagram também, onde eu posto todo dia um pouco da minha rotina como programador, um pouco da minha rotina aqui na Austrália. Então não se esquece de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E agora finalmente chegamos aqui no Toolkit. Vocês vão ver que não tem mistério nenhum, os conceitos já estão todos aí na cabeça de vocês. A gente só vai mudar aqui no nosso código. A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar a lib do Redux Toolkit. Então vou dar um add aqui, @reduxjs/toolkit. E agora a gente vai começar a construir a nossa lógica aqui de estado, bem parecido com o que a gente fez, só que com a API do Toolkit. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar um pouco a nossa estrutura de pasta. No modo antigo eu deixei tudo no mesmo arquivo, porque isso aqui é mais uma referência. Na nova aqui eu já vou criar uma estrutura que eu vi que o pessoal já está utilizando para essa nova versão do Redux Toolkit, que é criar uma pasta chamada Features, né? Ou seja, funcionalidades. Eu vou criar essa pasta aqui e dentro dela criar outras pastas que estão relacionadas com a funcionalidade do seu app. Aqui no caso a gente só tem uma funcionalidade, que é o do nosso contador, então vou criar mais uma pasta aqui dentro chamada Counter. Mas se você tiver uma aplicação mais complexa que vai ter outras funcionalidades, né? Então você geralmente vai fazer isso, você vai criar a pasta Feature e criar para cada funcionalidade uma pasta ali. E por que a gente vai colocar isso separado? Eu vou criar um arquivo aqui que eu vou chamar de counter-slice, a gente já vai entender porque esse nome aqui slice, e dentro dele é onde vai estar a minha lógica do Redux. A primeira coisa que eu vou ter aqui é o meu estado inicial, então eu vou até copiar aqui do arquivo antigo, vou colocar o meu estado inicial e vou fazer o seguinte, eu já vou até criar uma interface, porque agora a gente vai explorar até um pouco mais do TypeScript aqui, então eu vou criar uma interface chamada, colocar aqui, colocar uma interface chamada counter state, que é específico dessa parte aqui, dessa funcionalidade de counter, então eu vou chamar counter state. E aqui dentro eu tenho um objeto counter, e dentro dele eu tenho uma propriedade chamada value, que é um número. E esse counter, ele tem que botar a tipagem aqui no meu estado inicial. E a primeira coisa que nós vamos utilizar dessa nova biblioteca é uma função chamada createSlice. A gente já vai falar exatamente o que é esse slice e como é que a gente define essa nova funcionalidade aqui dentro. Então vou importar aqui meu createSlice. Peguei o meu createSlice. Eu vou criar o que eu chamei aqui de slice, né? Eu já vou colocar o export porque eu vou precisar utilizar ele aqui. Slice é basicamente, esse palavra slice, né, vem de pedaço.
Ou seja, a gente está construindo aqui um pedaço da nossa aplicação. Uma das coisas mais interessantes é isso, é que com essa nova API do Redux Toolkit, a gente consegue separar bem as nossas funcionalidades e deixar bem isolado aqui de acordo com cada feature do app. E opa, deixa eu colocar, counter slice, ele vai receber a minha função aqui counter slice e dentro dela eu vou passar um objeto com algumas propriedades. A primeira propriedade que a gente vai colocar é dar um nome para esse meu slice, você já deve imaginar que eu chamei ele de counter e vocês já vão entender depois um pouquinho mais por que a gente está colocando esse nome. O segundo valor que a gente vai colocar é o nosso valor inicial, então a function that accepts a initial state, a object, então exatamente, deixa eu só confirmar aqui com a API. Exatamente. O segundo parâmetro que eu vou colocar aqui é o meu initial state, né? Eu não vou fazer isso aqui porque é o mesmo nome, né? Então posso só simplesmente passar o meu initial state aqui. Initial state. E eu tenho que passar um parâmetro chamado reducer. Esse parâmetro reducer, ele é uma função, ele é um objeto que vai ter diversas propriedades e essas propriedades são funções. Calma que a gente já vai entender. Se a gente olhar para o nosso reducer antigo, a gente vai ver que ele é uma função e dentro dele a gente tem um switch case, onde cada case representa uma action, né? Ou seja, representa como é que eu vou lidar com cada ação que foi disparada na minha aplicação. Então aqui eu vou fazer algo bem parecido. Então eu vou criar aqui uma função que vai lidar com a minha ação de increment, né? Ou seja, a minha ação de incrementar. E essa função, ela vai receber o meu estado e ela vai ter que me retornar o meu novo estado. Só que o interessante aqui do meu create_slice, e aí isso é uma diferença já que a gente tem para a nova interface do Redux com o Redux Toolkit, é que aqui eu não preciso fazer essa desestruturação e retornar um novo objeto. Por quê? Porque aqui dentro do create_slice e somente dentro dessa função, eu posso fazer uma atribuição direta. Eu posso pegar aqui, botar um valor.counter.value e fazer ele receber ele mesmo mais um, né? Ou seja, eu estou pegando o valor aqui e estou incrementando um. Ou seja, eu estou fazendo uma atribuição. Aí você me pergunta, Lucas, mas você não falou que no Redux o meu estado tem que ser imutável, eu não posso alterar o meu estado? Sim, e o meu estado é que ele continua imutável, só que por debaixo dos panos, o create_slice, ele vai fazer essa parte de imutabilidade para você. Então você não precisa mais se preocupar em fazer essas desestruturações e fazer esses arranjos complexos. Você consegue fazer uma atribuição direta, porque debaixo dos panos, o create_slice, ele utiliza uma biblioteca, se eu não me engano, é Immer. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo, vim buscar aqui na documentação. Essa é a biblioteca que o Redux ele utiliza debaixo dos panos para fazer essa mutabilidade. Então isso permite com que a gente faça essa espécie de atribuição sem que a gente quebre essa regra de mutabilidade. Essa biblioteca aqui, Immer. Então, por debaixo dos panos, esse create_slice, ele está utilizando essa biblioteca, então por isso que a gente pode fazer essa atribuição, porque o meu estado vai continuar imutável. E agora eu vou colocar a minha segunda função, que vai ser vou chamar de meu increment amount. E, mais uma vez, vou colocar a função, ela vai receber... Opa, faltou a minha vírgula aqui. Ela vai receber o meu state, e como essa função ela precisa ler o meu payload lá da minha action, eu posso pegar aqui também o payload da minha action através desse segundo parâmetro. Eu posso até utilizar uma interface chamada Payload Action, que vem aqui do Redux Toolkit também, que ela define basicamente a estrutura do meu payload. Nesse caso aqui a gente só vai receber um valor numérico, então eu posso passar aqui como o valor interno aqui do generics, né? Ou seja, eu estou dizendo que o meu payload, o payload da minha action, ele é do tipo number, e eu vou poder acessar esse valor aqui agora e fazer esse incremento aqui que eu fiz, basicamente isso aqui, GitHub Copilot já me ajudou, mas vou voltar aqui para vocês entenderem passo a passo. Então eu peguei mais uma vez aqui o valor que eu quero alterar, é a mesma coisa que a gente fez aqui, que é o state.counter.value. Vou colocar o mais igual para atribuir, né, o valor atual, somando o valor que eu vou adicionar, e eu vou pegar esse valor aqui da action, que é o segundo parâmetro, e dentro dele eu tenho uma propriedade payload. Então eu vou botar aqui payload, e se vocês olharem aqui, payload já com type number, porque foi o que a gente definiu. Então o interessante aqui
é que... Então, o interessante é que, por exemplo, algumas coisas que antes eram um padrão no Redux, não uma definição, como, por exemplo, as propriedades de action, as propriedades de payload, era um padrão que era utilizado. Isso se tornou, de fato, a API oficial. Então, já vê que ele já vem com as duas propriedades aqui. Se eu quiser, por exemplo, acessar o meu type ou o meu payload, isso já está tipado aqui. E pronto, está definida a nossa lógica do nosso counter slice. E vocês já podem ver, ficou bem mais simples do que toda a lógica com switch que a gente fez aqui dentro do nosso Reduce, né, da maneira antiga. Esse meu arquivo aqui ele já está basicamente pronto. Eu só vou fazer mais duas coisinhas aqui, que é fazer um export das minhas actions, né? Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, dentro do meu counter slice, se eu colocar essa constante aqui, ó, que a gente criou, e der um ponto, vai ver que ele tem algumas coisas aqui, algumas propriedades, né? Tem o name, por exemplo, que a gente atribuiu. Tem o reducer, que é a função que a gente vai utilizar lá dentro da store. Lembra, né? Eu abri nosso GIF aqui de referência, né? Nosso reducer que fica dentro da store. A gente vai precisar dele também. Então eu consigo exportar o reducer específico dessa funcionalidade que eu tô criando. Mas o que eu vou exportar agora são as minhas actions, né? E da onde vem essas actions? Se eu coloquei aqui uma desestruturação, deixa eu botar a minha consta aqui, e vai me aparecer aqui as minhas actions, que são justamente as funções que eu defini dentro do meu Reducer. Então agora, repara que eu não preciso mais ficar utilizando uma string que é bastante suscetível a erro, né? É muito fácil da gente cometer um erro de digitação. Quando a gente for utilizar a nossa action, a gente vai ver que a gente não precisa mais digitar valores, né? Como string, e a gente vai utilizar diretamente essas funções para alterar o nosso valor aqui dentro do counter. Então esse é outro ponto interessante, que eu acho que ajuda bastante também no dia a dia, que é dar uma interface melhor para a gente alterar através dessas actions, sem que a gente precise ficar utilizando strings. E o outro valor que a gente vai exportar aqui, que eu já vou dar um export como default, tá ficando sem graça, né? Que eu tô falando e o Copilot aqui tá adivinhando. É basicamente o meu reducer aqui. Então esse counter slice, ele tem aqui, ó, se eu der um ponto aqui, ó, vou dar o meu reducer, que é a função que a gente vai utilizar dentro da nossa store. Salvei aqui e agora vamos lá criar a nossa store. Eu vou abrir o nosso sistema de arquivos e vou colocar dentro da minha SRC, vou criar um novo arquivo chamado store, que é onde eu vou concentrar a minha lógica store. E a gente vai começar parecido com o que a gente fez aqui no nosso store, né? Criando uma constante que vai ser utilizada lá no nosso provider. Eu vou colocar store, só que ao invés de a gente utilizar o create store, a gente vai utilizar config store, que é uma função já do nosso toolkit. E dentro desse meu config store, eu vou passar um objeto com algumas opções, e a mais interessante para a gente agora é a opção Reducer, que é onde eu vou especificar os meus reducers, ou seja, as minhas funções que vão lidar com as funcionalidades, com o estado das funcionalidades que eu estou criando. Então a gente está criando a funcionalidade de counter, e obviamente quem vai lidar com esse meu counter aqui é o meu, deixa eu vir no meu counter slide, botar aqui do lado, é o meu counter slice.reduce. Então o que eu vou fazer? Eu vou importar ele aqui, deixa eu voltar para o meu store, vou importar ele. Mas vou fazer o seguinte, ao invés de importar default, eu não gosto de utilizar esse padrão default, porque quando alguém estiver utilizando em algum outro arquivo, a pessoa pode chamar do que quiser, e fica difícil quando você tem, principalmente quando você tem um projeto grande, você pode ter a mesma coisa em diversos arquivos diferentes, com nomes diferentes. Então isso dificulta um pouco a leitura do código. Então o que eu gosto de fazer, né? Ao invés de dar um export default, eu dou um export numa constante. Eu já crio uma constante, no caso aqui eu vou chamar de counter reducer, porque isso obriga a quem for utilizar essa funcionalidade, essa função, ou seja, um componente, a utilizar o nome que eu criei. Então fica até mais fácil quando eu vou fazer uma refatoração ou ler o meu código. Será que o Copilot acertou? Deixa eu dar um salve aqui. O Copilot acertou o caminho, então eu vou importar esse meu counter reduce e vou colocar ele aqui no meu counter. Vou salvar aqui. Uma vez que meu store foi criado, é só eu ir no meu componente main e substituir. Vou substituir o meu store antigo, que estava com esse Redux Old School, e vou passar a importar o meu store desse novo arquivo que eu criei. Vou salvar aqui, vou atualizar a minha página, atualizei. O valor não tá aparecendo aqui, ó, mas tá vendo que eu tô disparando as minhas ações e tá acontecendo aqui. E tem até o valor aqui, ó, do meu counter tá somando. Mas o que tá acontecendo? Repara que tem um counter dentro de um counter aqui. Ficou meio estranho, né? Ficou duplicado. E por que essa duplicação tá acontecendo? Porque quando eu vim no meu store e dentro do Reducer eu criei essa propriedade counter, o próprio config store ele tratou de criar esse objeto counter que vai segurar o meu estado dessa minha feature counter. Então, eu, por exemplo, não precisaria fazer isso que eu fiz aqui, né? Que eu criei um objeto counter. Então, eu vou vir aqui no meu counter slice, deixa eu apagar ele aqui,
Vou apagar o meu counter, aqui vai ser value, e obviamente eu tenho que atualizar o meu inicial state. Ó, interessante de se eu utilizar TypeScript é isso, ó, que ele já indicou esse erro aqui, porque essa propriedade não existe mais. Salvei o meu counter slice, tá salvo aqui, deixa eu voltar no meu main, tudo certo. Vou atualizar a página, atualizei a página, ó, já tá aparecendo 0, ó, 1, 2, increment amount, e tá acontecendo, tá atualizando. E se você é mais atento, você deve estar se perguntando, mas o que tá acontecendo? Se a gente criou as nossas actions lá no nosso counter slice, mas a gente não está utilizando no nosso componente. Se eu vim aqui no meu app, eu ainda estou despachando aqui da maneira tradicional. Por quê? Olha que interessante, o Redux Toolkit, ele, por debaixo dos panos, ele tá dando um nome para sua action. Então aqui a gente não precisou... Deixa eu botar aqui. Então aqui a gente não precisou, deixa eu botar uma tela só. Então no meu counter slice a gente não precisou definir o nome da nossa action, mas o Redux ele fez isso pra gente por debaixo dos panos. Como é que ele fez isso pra gente por debaixo dos panos? Ele concatenou o nome que eu dei aqui no meu store, que é counter, e botou um barra com o valor da minha action, né, que eu defini aqui, increment amount. Então vocês podem ver que se você utilizar o padrão aqui do Toolkit, para você nomear, por exemplo, as suas actions, ela vai ser totalmente compatível com a API antiga. Então, se você, sei lá, estiver fazendo uma refatoração no seu código, você pode, por exemplo, mudar só o teu reducer lá, passar para essa nova interface do Toolkit com o slice e ainda assim preservar essa maneira antiga de disparação. Então, isso é muito legal também, essa retrocompatibilidade que o Toolkit tem com a API antiga do Redux. Mas, obviamente, a gente quer aproveitar tudo que o Redux Toolkit trouxe pra gente. E bom, então a gente não vai despachar mais diretamente essa ação aqui com type, a gente vai importar as nossas actions que foram criadas lá no nosso counter slice. Então vou dar um import aqui, deixa eu botar aqui /feature, /counter slice e vou importar as minhas actions aqui, que é o meu increment e o meu increment amount. Então já fiz o comentário aqui, então vou continuar utilizando o dispatch, eu preciso dar o dispatch, só que agora eu posso passar diretamente aqui a minha função dentro do dispatch sem precisar colocar um type. Eu vou fazer a mesma coisa, deixa eu chegar pro lado aqui, fazer a mesma coisa aqui dentro, vou dar um dispatch, vou passar o meu increment amount e ele recebe o parâmetro como a gente definiu aqui. O próprio Redux também, Toolkit, já vai fazer isso para você. A gente não precisa mais, por exemplo, passar o objeto como payload, como já está tudo padronizado aqui dentro. Ele sabe que o valor que você está passando aqui dentro, ó, tá vendo? É o meu payload, que é o meu number, exatamente como eu tipei aqui dentro do meu Redux. Então eu posso passar o 5, vou passar o 5, deixa eu salvar, salvei. Vamos lá na nossa aplicação, vou dar um reload, count 1. Funcionando aqui, ó, você pode reparar que agora a gente está disparando a função com as actions que foram geradas lá pelo nosso create slice e ela tá aqui, ó, certinho aqui, ó, com os nomes que a gente colocou e tá incrementando os valores, né? Então consigo ver aqui certinho os meus valores sendo incrementados e as minhas actions sendo disparadas. E agora, pra gente finalizar com chave de ouro aqui com o Toolkit, a gente vai adicionar aquela pitada de TypeScript para deixar o nosso código mais inteligente. E se eu colocar minha seta aqui em cima desse state, tá vendo que tá vermelhinho? Ele não tá reconhecendo o meu tipo, porque o meu user selector, ele não sabe o que é esse state aqui, né? Ele não conhece como é que tá o shape, o formato dos dados da minha aplicação, porque sou eu que tô definindo aqui. Então o que a gente vai fazer é justamente definir esse valor aqui dentro do Redux para que ele possa passar a enxergar e deixar o nosso código mais inteligente. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá no meu store e definir uma nova tipagem para o meu estado da aplicação. Vou criar um novo tipo que eu vou chamar aqui de root state, porque ele vai pegar o estado de toda a aplicação. Então, se amanhã eu tiver outro reducer aqui de alguma outra funcionalidade, eu quero que ele esteja contemplado também nesse meu root state. E como é que eu vou extrair? De onde eu vou extrair essa interface do meu estado, né? De como é que está o shape do meu estado? Se eu vim aqui dentro do meu store, é o seguinte, ó, tem o store, ele tem um método chamado getState, que me retorna todo o meu estado, e se eu der uma olhada aqui na tipagem dele, ó, tá vendo que o retorno dele, ó, depois desses dois pontinhos, é um objeto que tem uma propriedade counter, cujo o valor é o counter state. E da onde está vindo esse counter state? Ele está vindo lá do meu counter slide, porque eu estou exportando o counter reducer e usando ele aqui no meu store. Então eu tenho que de alguma forma extrair esse valor aqui de retorno para poder utilizar como tipagem. Então como é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer então é definir um tipo aqui que vai ser o tipo da minha função, né, desse meu getState. Então sei lá, vou chamar aqui de get
state type. No TypeScript, quando a gente quer extrair o tipo de alguma coisa, a gente usa a palavra reservada type of. Então, se eu olhar aqui no getState, né, tá vendo que ele tá aqui igual uma função que me retorna esse objeto, que é onde tem o estado, a interface que a gente quer. Então, assim, eu não quero a minha função com a interface, eu quero só essa interface. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar outro utils do TypeScript, que é o return type. O return type, ele vai extrair o tipo somente do retorno. Então, se aqui no meu getState o tipo do meu retorno é esse objeto com o meu counter e o countState, então se eu colocar aqui, ó, o meu getState, o meu rootState vai ser justamente esse objeto. Então, isso aqui é uma lógica de TypeScript um pouco mais avançada, onde a gente está utilizando alguns recursos aqui, alguns utilitários do TypeScript para poder extrair o tipo do nosso state. Então, se amanhã eu modificar esse reducer, esse type aqui ele vai ser atualizado porque ele não está sendo definido manualmente. Ele está sendo definido baseado na minha store, que está sendo definida baseada no meu slice. Então, posso até tirar esse type aqui, eu só coloquei isso aqui para explicação. Eu posso colocar isso aqui direto, ó, não tem nenhum problema. Vou colocar aqui isso aqui direto e vou apagar esse type, e agora eu tenho o root type do meu estado da aplicação. E para fazer o nosso user selector enxergar esse state, eu poderia chegar aqui e tipar diretamente esse meu state aqui com o meu root state, por exemplo, e funcionaria, que ele passaria a enxergar, mas toda vez que eu fosse utilizar o meu selector, eu teria que utilizar essa tipagem, né? Lembrar de colocar aqui essa tipagem. Então, um padrão que a gente utiliza, né, para facilitar isso, é o que? Ao invés de eu colocar sempre essa tipagem no selector, é eu criar um hook, uma espécie de hook customizado. Não vai ser, na verdade, um hook customizado, porque a gente só vai brincar ali com a interface. Então, eu vou criar um arquivo aqui, onde eu colocaria esses meus hooks. E eu vou criar uma espécie de use selector aqui customizado, que eu vou chamar de use app selector, dar um nome diferente pra gente saber que é o nosso selector e não o selector lá do TypeScript. E ele vai receber o meu use selector lá no meu React Hooked. Então, se eu olhar aqui, né, eu vou ver que ele tá com a tipagem padrão. Só que o que eu vou fazer? Eu vou dar uma atribuição nele, né? Eu meio que tô forçando um tipo que eu tô dizendo, né? Fazendo uma conversão, digamos assim, de tipo. Então, para isso, eu vou utilizar uma interface aqui do React Redux, que é o Typed Use Selector Hook. Se eu der uma olhada aqui, ó, ele é um generic, deixa eu fechar isso aqui, ele é um generic, e se eu colocar a minha setinha aqui, ele vai me dizer, ó, que essa interface permite que você crie facilmente um hook que está de acordo lá com o state root da sua aplicação. Então, posso passar aqui o meu root state, e esse meu use app selector agora, ele entende, né, ele sabe qual é o modelo ali, ou seja, a interface na minha aplicação. E toda vez que eu for utilizar o meu selector, ao invés de eu utilizar diretamente o meu selector, eu vou utilizar o meu use app selector. Então não preciso ficar tipando isso aí o tempo todo. E agora a minha interface, o meu state aqui, ele sabe exatamente qual é o shape, né, qual é o formato do meu estado, e eu consigo utilizar aqui e aproveitar o TypeScript para poder ajudar. Se eu voltar aqui, ó, na nossa aplicação, tudo funcionando corretamente, sem nenhum problema, e aí com a ajuda do TypeScript para melhorar o nosso código. E finalmente chegamos ao final da nossa aula, depois de ver os conceitos, depois de ver a forma antiga, migrar para o Toolkit. Eu acho que com certeza, se você acompanhou essa aula e prestou atenção, você saiu daqui sem nenhuma dúvida. Espero que você tenha saído sem nenhuma dúvida aqui sobre esses fundamentos do Redux. Espero que isso te ajude na sua carreira, no seu dia a dia de trabalho e entrevistas de emprego. E deixa aí nos comentários se você quiser ver mais vídeos sobre Redux. Ainda tem alguns temas pra gente falar futuramente. Talvez o próximo vídeo do canal se já saiu, eu vou deixar linkado aí, você já vai saber que já saiu. Mas eu quero trazer também o Redux Query, que é um adicional ali no... É o Redux Toolkit Query, que é como se fosse um adicional ali no Toolkit, que é pra gente poder lidar com chamadas API, muito inspirada no React Query, que é uma lib que a gente também tem vídeo aqui no canal, tá linkado aí também pra você, se você quiser assistir. Então tem bastante conteúdo ainda pra gente falar de Redux, mas se você quiser deixar sua sugestão sobre Redux ou qualquer outro assunto aqui pro canal, fica à vontade aí nos comentários, valeu? Então deixa seu like, não se esqueça de se inscrever e valeu, até a próxima!